Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num debate que, nossa, é antigo, né? Origens da vida, evolução, criacionismo. Exato. E temos fontes bem interessantes para isso. Pegamos trechos daquele debate famoso na TV, sabe? Bill Nye contra o Ken Ham. Sim. E também uma discussão que rolou aqui no Brasil com o Paulo Cogos e o Matheus Benites. Temas parecidos, mas com um tempero diferente, talvez. Isso. E a nossa ideia aqui é tentar extrair os pontos principais, sabe? Com um foco especial no negócio que o Nye levantou lá no debate com o Han. Uma questão de matemática mesmo. Matemática? Como assim? A matemática é para tentar fazer a conta fechar, tipo, entre a enorme diversidade de vida que a gente vê hoje e aquela linha do tempo da Bíblia levada ao pé da letra, né? Tipo a Arca de Noé e tal. Ah, entendi. Tipo, como que de poucos animais na arca surgiram milhões de espécies em poucos milhares de anos. É isso. Exatamente essa a questão. O que os números dizem quando a gente confronta essas visões? Vamos dar uma olhada nisso. Beleza, começando pelo conflito central, né? De um lado tem essa visão criacionista, do Han, do Kogoshi. Que defende uma terra jovem, aí na casa dos 6, 7 mil anos mais ou menos, e a criação divina de tipos básicos, né? Não necessariamente as espécies como a gente define hoje. E o Han faz aquela distinção ciência observacional do agora e a histórica do passado. Isso, ele argumenta que essa ciência histórica depende muito de pressupostos, de como você interpreta as evidências. E do outro lado? Aí vem a ciência mais convencional, né? O Nye e o Bennett, falando de bilhões de anos, evolução, seleção natural agindo nesse tempo todo. E o Nye não compra essa divisão da ciência histórica e observacional, né? Lembro da analogia do CSI que ele usou. Exato, ele diz, olha, as leis da física, da química, da biologia, elas funcionam hoje e funcionavam no passado. É como investigar uma cena de crime. Você usa o que sabe hoje para entender o que aconteceu antes. A natureza deixa pistas. Faz sentido. E aí entra a Arca de Noé, que é um ponto crucial para essa visão mais literal, certo? Com certeza. O Han sugere que Noé levou tipos de animais. Talvez nem 1000 tipos diferentes. Uma quantidade bem menor do que as espécies atuais. E o Nye pega essa ideia e faz a conta. Exatamente. Ele usa a premissa criacionista para ver onde ela leva matematicamente. Ele foi até generoso, usou uns 7 mil tipos na arca. E o dilúvio teria sido, sei lá, uns 4 mil anos atrás, por aí. Tá, então 7 mil tipos há 4 mil anos e hoje a gente tem quantos milhões de espécies? A estimativa varia, mas o Nye usou um número razoável, uns 16 milhões de espécies. A pergunta é, como sair de 7 mil para 16 milhões em só 4 mil anos? Aí a matemática começa a ficar interessante. Ou estranha, qual a taxa que seria necessária? Então, o cálculo é direto, né? Pega 16 milhões, tira os 7 mil iniciais, Sobra quase 16 milhões ainda. praticamente. Aí divide isso por 4 mil anos e depois divide por 365 dias para saber por dia. E o resultado é Dá mais ou menos 11 novas espécies surgindo por dia. 11 por dia, todo santo dia? Todo santo dia, durante 4 mil anos sem parar, para chegar nos 16 milhões. Nossa, é espantoso pensar nisso. O Maia até brincou, né, que os jornais teriam que ter uma coluna. As novas espécies de hoje são... Exatamente, porque é uma taxa de especiação, de surgimento de novas espécies, que é absurdamente mais rápida do que qualquer coisa que a gente observa ou infere pelos fósseis ou pela genética hoje. Ordens de magnitude de diferença. É um ritmo alucinante demais. Mas qual a resposta do Ham para isso? Ele deve ter uma contrapartida, né? Sim, claro. O argumento dele é que essa diversificação toda acontece dentro dos tipos originais. Tipo, Deus criou o tipo cachorro. E daí surgiram todas as raças de cães, lobos, coiotes, etc. Mas cachorro continua sendo cachorro, entende? Ah, então a variação existe, mas é limitada. Não vira outra coisa completamente diferente. Essa é a ideia dele. Ele diz que isso é o que a ciência observacional confirma. Cita estudos de ancestralidade de cães, por exemplo, e mesmo estudos de evolução em laboratório, como aquele famoso do Lenski com bactérias E. coli, ele reinterpreta. Como assim? Ele diz que não surgiu informação nova, mas que talvez alguma capacidade que já estava ali, latente, foi ativada ou modificada.
Não é evolução no sentido de criar complexidade nova do zero, na visão dele. Entendi a lógica do argumento dele. E na discussão brasileira, com o Cogos e o Benítez, essa tensão aparece também. Aparece, mas talvez com um foco um pouco diferente, mais filosófico até. O Cogos, por exemplo, parece mais cético sobre a ciência ter a palavra final em tudo, sabe? Ele coloca a fé como um guia mais seguro para certas verdades e levanta questões sobre moralidade sem um criador. Já o Benítez defende que dá para ter moralidade e explicação para a vida sem precisar de uma intervenção divina direta, né? Mais alinhado com o Nye, talvez. Isso, mais alinhado com a ideia de que as explicações naturais são suficientes. Então, enquanto Nye e Ham focam muito na cronologia, na biologia, nos fósseis, Cogos e Benítez vão mais para a filosofia, para a base da moral, para as implicações de cada visão de mundo. Mas a raiz da divergência é a mesma. Como tudo começou. exatamente. E isso tem consequências práticas, né? O Nye sempre bate na tecla da educação, da inovação, como que rejeitar a ciência estabelecida pode impactar isso. Ele menciona evidências para a idade da Terra também, né? Datação radiométrica. Sim, isótopos radioativos que decaem a taxas conhecidas, indicando idades de milhões, bilhões de anos para rochas. Anéis de árvores muito antigas, camadas de gelo na Antártida, coisas que, segundo ele, não batem com 6.000 anos. Por outro lado, o pessoal criacionista, como o Han, diz que a visão deles não impede a ciência de verdade, a ciência prática, e que até daria uma base melhor. O Rem argumenta que um criador inteligente explicaria a existência de leis naturais e da própria lógica que a ciência usa. Ele questiona como o naturalismo puro explicaria a origem da lógica, por exemplo. Um debate bem complexo, com muitas camadas. Sem dúvida. Mas voltando àquele cálculo, aquelas 11 espécies por dia, acho que isso ajuda a quantificar o tamanho do desafio, sabe? Quando se tenta encaixar a vastidão da vida que a gente observa e o tempo que a geologia e a biologia indicam numa janela de poucos milhares de anos. Sim, coloca em perspectiva a diferença de escala de tempo e de ritmo dos processos naturais entre as duas visões. É brutal a diferença. Exato. E para quem quer se aprofundar, entender de onde vêm esses números, quais as premissas de cada lado, quais as evidências, é fundamental. Não é só ciência, é sobre como a gente interpreta o mundo. E no fim fica aquela pergunta, né? Além dos números, o que essa própria necessidade que alguns sentem de reconciliar textos religiosos literários com o que a ciência observa, o que isso diz sobre nós? Sobre essa busca humana por sentido, por uma história coerente do universo. É uma boa reflexão. Qual dos pontos de partida? A interpretação literal de um texto antigo ou as observações acumuladas da natureza a gente está mais disposto a ajustar quando as evidências parecem apontar em outra direção? Fica aí para pensar.